Boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Análises Fonais, uma live especial que decidimos fazer hoje. Boa tarde, senhor, excelentíssimo senhor deputado federal Kim Patroca Kataguiri. Primeiro, Análises Fonais é o seu rabo, né? Segundo, boa tarde a todos, né? Muito obrigado a vocês que nos acompanham agora. Prazer estar aqui com cada um de vocês. Esta tarde, dia 17 de abril, 2 horas, começando pontualmente, né? Porque diferente da várzea de apresentadores aqui do Movimento Brasil Livre, eu sou uma pessoa compromissada, né? Mesmo porque há um ditado no Japão que diz que o pior roubo que você pode cometer contra uma pessoa é se atrasar. Por quê? Porque quando você se atrasa e deixa a outra pessoa esperando, você está roubando aquilo que é mais precioso, que é o tempo daquela pessoa. Primeiro, vamos começar essa live falando do porquê eu estou aqui nesta quinta-feira, né? Essa semana, todos sabem, né? Véspera de Páscoa, e aí o nosso querido presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, decidiu viajar para fora com a família, mas manteve convocação na Câmara dos Deputados, né, para votações virtuais, né? Desde a pandemia foi desenvolvido o aplicativo, né, o Infoleg, que inclusive vocês podem baixar nos celulares de vocês, claro, sem a função de votar. Enfim, né, o papel foi substituído pelo aplicativo. Foi chamada nessa semana a sessão 100% virtual, então você poderia tanto dar a presença como votar 100% pelo aplicativo, pelo Infoleg. 25 itens estavam na pauta, muitos deles itens que já estavam desde o início do ano na pauta e que não se consegue avançar, mesmo a maioria deles não sendo polêmico, mas como o presidente da Câmara não tem se esforçado muito para fazer com que a agenda dos projetos dos deputados caminhem no plenário, muita coisa tá parada, né? Pois bem, este deputado que vos fala foi, fisicamente, né, até Brasília, na expectativa de pelo menos discutir, debater e votar, né, 4 ou 5 projetos, né? Nesta semana, 12 deputados federais foram fisicamente até Brasília. Eu fui um deles. Pois muito bem. E aí o que acontece? Votamos um projeto apenas, né? E um projeto ainda assim, na minha avaliação, com uma distorção, que é você aumentar a pena de racismo, de injúria racial, na realidade, quando cometido contra idoso ou contra a mulher. Eu não vejo razão pra isso. Pra mim, você aumentava a pena pra todo mundo. Você aumenta a pena base de todo mundo. Aquela famosa história do prende e mata que vocês já estão acostumados a ver aqui nas lives do Análises Renais, mas foi este o único projeto. Então, o otário aqui foi, né, para Brasília. Claro, eu fui lá e acabei tendo reuniões com técnicos, discutindo projetos com o meu gabinete, discutindo relatorias minhas com o meu gabinete, mas a principal ponto, que era votar o projeto no plenário, foi um grande desastre. Daí eu estou aqui nesta quinta-feira e agora eu já vou pedir para vocês, eu estou apresentando essa live aqui para vocês e quero que vocês entrem no clube. Para quê? Meramente para eu humilhar Renan Santos e Arthur Duval. A única vantagem do Valete Plus hoje vai ser você humilhar o Renan e o Arthur. Eu não vou falar de mais nenhuma característica do Valete Plus. Vou falar de uma, vai. Eu tô preparando, né, um curso baseado nos últimos 15 livros que eu li para colocar lá no Valete Plus, para vocês terem acesso lá. Tô preparando uma... Vamos passar para nossa primeira pauta? Videozinho rápido aí de 1 minuto do Estadão falando sobre auxílio moradia. Vocês não acharam que eu fosse fazer uma live e não falaria de privilégio, né? Vamos escutar. E aí vocês vão ver eu colocando o fone, como a brincadeira tosca que o Renan fez, todos vocês ficarem me enchendo o saco. Não. Aê! Olha só que maravilha, pra vocês entenderem então. O que foi feito nesse caso? Foi um benefício que agora está indiscriminado, que a pessoa não precisa mais dar maiores justificações para supostamente trabalhar longe de casa, recebe, para além, né, do salário já de 46 mil e outros auxílios e outros benefícios, mais 10 mil reais, né, a título de transporte diárias por trabalhar longe da sua casa. Só que o que ocorre? Quando o ministro do Supremo chama um juiz para ser o seu juiz auxiliar, esse juiz vai lá e recebe, agora de acordo com a determinação do ministro Barroso, 10 mil reais porque está trabalhando longe de casa. Ele não está mais indo para o tribunal em Brasília, né, o TJDFT, não está indo mais trabalhar no seu tribunal comum, seu juízo comum, ele está indo agora para o Supremo, e aí, como o Estadão bem colocou, 6, 7 minutos de percurso da casa
ida de um juiz até o Supremo Tribunal Federal já justificam 10 mil reais para se deslocar. E aí, quando eu bato tanto nessa questão dos privilégios, aliás, eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu já coletei 90% das assinaturas necessárias para a PEC de privilégio. 90%, gente. A gente tá na boca do gol. Falta 10%. Eu preciso de vocês fazendo aí uma força-tarefa nos seus estados para apertar, ligar em gabinete, mandar e-mail, né, cobrar em rede social o parlamentar do seu estado que ainda não assinou. Falta apenas 10% para a gente conseguir avançar com isso. Aí, a gente vai analisar também coisas sobre tribunais de contas, são aqueles responsáveis por garantir o bom uso do dinheiro público. E aí vamos dar uma olhada aqui em São Paulo, o que a rapaziada quer fazer, olha lá. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quer criar mais de 50 cargos, reajustar salário em até 98% e pagar bônus de até 264 mil. Projeto de aposentadoria incentivada institui um bônus para servidores que anteciparem a sua saída do tribunal. O valor será equivalente a 6 vezes o salário bruto do servidor, pago em parcela única. No caso de auditor com salário de 44 mil, o bônus pode chegar a 264 mil. Ou seja, você vai receber 264 mil reais para se aposentar e continuar recebendo nosso dinheiro, para parar de trabalhar e ainda se aposentar com os cofres do Estado. E aí, ainda, a proposta prevê que o pagamento vai ter natureza indenizatória, ou seja, ele não vai pagar imposto de renda sobre isso aí e não vai pagar contribuição previdenciária. E aí, quando a gente analisa, por exemplo, a proposta de imposto de renda que veio do governo Lula, o que tá previsto na proposta de imposto de renda do governo Lula? Vamos cobrar de quem recebe mais de 50 mil reais por mês. Aí, o governo Lula prevê que não, se você é juiz, se você é promotor, se você tá na elite do funcionalismo público, você não vai precisar pagar esse aumento de alíquota que pro governo supostamente deveria justificar... O que tá acontecendo aqui? Deveria justificar você compensar pela isenção de 5 mil reais. O que tá acontecendo aqui? Eu não sei o que tá acontecendo aí. Tem um rapaz rastejando a história de você aí. Tem uma coisa esquisita acontecendo aqui, gente. Tem um... Que isso, doente, mano? Mano, o cara tá de 4 aqui no estúdio, velho. Que cena grotesca. Meu Deus. Mano, é um sujeito de 40 anos nas costas, velho. E com essa postura patética. Não, olha a cara dele. Isso, mano, é um presidente de partido de 4. Mano, imagina um Valdemar da Costa Neto. O Ciro Nogueira aqui do meu lado de 4 no estúdio, né? Tá, esse cara é colega desses caras, é presidente de partido igual. Mas assim, é uma situação muito triste que a gente vive no nosso país, né? Por causa de pessoas como essa que nós estamos nesse atraso. Dito isto, Kim, apenas 0 clubes até agora, 0 Valete Plus. Não, pô, vamos mandar a Valete assinada, livro, acabei de autografar 2 caixas de livro também, nós podemos enviar. Livro do Manual de Debate Político pra você que ainda não tem, você vai levar aí os primeiros 20. Olha lá. Aí tem algumas regras, pode ser. Salário inicial é de 39 mil. Gente, por isso que o teto não é respeitado no nosso país. Como você cria uma carreira no serviço público cujo salário inicial é de 39 mil reais? Se o teto é 46, pô, o cara vai lá, em 4, 5 anos ele já tá no teto. Ele entrou, vamos supor, ele passou com 25, 26 anos de idade no concurso para ganhar 39 mil reais. Inclusive, eu tava conversando com um servidor da Câmara esses dias que, né, entrou lá na Câmara também com um salário bem alto. O concurso para consultoria legislativa é bem concorrido lá e ele tinha 25 anos, né? Em pouco tempo ele já tava no teto. E aí, o que acontece? O cara já entra com salário de 39 mil reais. Vai bater em 46 em 5, 6 anos. Pô, o cara tem 30 anos de idade, já tá no topo da carreira dele. Em vez dele se preocupar em se aprimorar, em trabalhar melhor, em estudar, enfim, ter mais produtividade, ele vai se preocupar em fazer lobby, ficar batendo na porta, no caso de deputado estadual, pra aumentar o salário dele, pra ter auxílio, benefício, indenização, vai bater na porta do tribunal pra ver se tem decisão judicial que concede. Enfim, essa é uma das razões. Quando você tem um piso tão alto quanto 39 mil reais, pô, o teto vira piso, né? Espero que o meu deputado estadual, Guto Zacarias, vote contra essa medida, mesmo porque se Guto Zacarias votar a favor dessa medida, eu terei de ir pessoalmente, né, até a Assembleia Legislativa e, digamos assim, aplicar um tratamento digno de Glauber Braga, né, ao senhor Guto Zacarias, expulsando-o a pontapés da Assembleia Legislativa, né? Muito bem.
Vamos pro próximo. Esse aí, ó, só pra vocês entenderem o contexto, Universidade Federal de Alagoas, nosso querido ministro da Educação, Camilo Santana, foi recebido aí pelos estudantes universitários de Federal com este gritinho de guerra. Olha, eu não sei se eu fico com dó, se eu acho patético, mas assim, toda essa galera aí, primeiro, votou no Lula, né? Aí, agora, fica organizando manifestação, porque descobriu agora, né, no 5º mandato do PT, descobriu agora que o governo petista manda mais dinheiro pra banco do que pra educação. Porra, parabéns! Vocês descobriram agora, 20 anos depois, vocês conseguiram descobrir. Parabéns, né? E... tá aí o corte de 42 bilhões de reais de corte na educação. E aí, mas assim, também a galera vai lá, faz protestinho e tal, mas na hora do vamos ver, continua o quê? Continua aqui, ó, Riso, continua aqui, ó. Continua, ai meu Deus do céu! Alguém me segure! Eu não consigo me segurar! O L! E aí, vamos ver. Se vocês estão com alguma expectativa de que isso melhore para a educação, para a saúde ou para assistência social, qualquer coisa, veja só a próxima notícia. Pessoal, like na live e se inscreva no canal. Vamos ler a próxima notícia aqui em Kataguiri. O governo Lula, hein? Dessa vez não sou eu. Não é? Quando eu apresentei lá a PEC do equilíbrio fiscal era o Kim. Agora o governo Lula indica risco de apagão no orçamento a partir de 27, devido a precatórios e emendas. Primeiro assim, já tá errado, porque não é só por causa de precatório e emenda, é principalmente porque o governo revogou o teto de gasto, fez com que os gastos obrigatórios avançassem, aprovou o arcabouço fiscal, fez também com que a gente fosse obrigado a aumentar os nossos gastos. Gente, vamos lá, eu já falei essa explicação sobre o arcabouço várias vezes, mas pra quem ainda não escutou, o arcabouço fiscal é basicamente um modelo em que, na prática, o próximo presidente da República vai ter 65 bi para gastos do próprio executivo. Isso significa, gente, paralisar, fechar todos os programas que eu coloquei pra vocês. Existem 30 programas nesse sentido. Todas as políticas ambientais, não vai ter dinheiro. Segurança pública, não tem verba carimbada pela Constituição, é gasto discricionário. Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Vale Gás, Pé de Meia, programas, né, que o próprio governo Lula se vangloria de serem a vitrine, de serem o que há de melhor no seu governo, e mesmo programas que existem há muito tempo. Todas as políticas ambientais, você que é um cara que vota na esquerda por causa da suposta preocupação deles com o meio ambiente, zero para qualquer defesa de meio ambiente. Não vai ter dinheiro para financiar a IBAMA, não vai ter dinheiro para financiar a ICMBio, zero. Nós não vamos ter despesas discricionárias, né? Em 28 fica mais dramático, com um espaço de apenas 59 bi, dos quais 58 é emenda parlamentar, ou seja... Esse é um desastre. E qual que é o grande problema? A gente precisa estar vacinado, porque o discurso do governo vai ser de que, olha, vamos lá, primeiro, eu tenho muita convicção de que se desenha uma derrota certa do PT e de que o Lula não é candidato, porque ele tá vendo que se ele disputar ele vai perder e ele não quer fechar sua biografia com uma derrota. Para além do Lula não ser candidato, também acho que quem quer que seja o candidato da esquerda vai levar um cacete pela falta de popularidade do Lula e da esquerda durante esse governo, cuja economia só vai piorar, a situação de segurança pública só vai piorar, então não tem perspectiva de melhora para esse governo. Mas e aí qual que é o problema nisso? Ganha um governo de direita. Assume em 2027, vamos lá, assume presidente da República da missão, ele já vai assumir tendo que promover um corte brutal, né, nas contas públicas, em praticamente todas as pastas, porque o governo deixou tanta despesa obrigatória que o próximo governo vai ter que cortar tudo. Vai ter que fazer o corte na educação, vai ter que fazer o corte na saúde, vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência. Justamente por causa de uma armadilha que eles deixaram nesse período todo governando o nosso país. Aí eles vão se voltar e vão jogar toda a culpa no próximo governo de direita, que já vai começar o primeiro ano, o primeiro governo não vai conseguir fazer nada. Tirando, assim, endurecer regras para segurança pública, em termos, assim, de novas obras, novos programas, inaugurações, nada. Ele vai só poder arrumar a casa. Só poder arrumar a casa para
começar a trabalhar ali no segundo ano de mandato. E a gente tem que estar vacinado para quando isso acontecer, a gente saber exatamente o que dizer, como rebater, ter o nosso enfrentamento midiático para não deixar o eleitorado, o grande eleitorado que não se interessa por política, não deixar ele ser enganado e promover uma volta da esquerda, do PT ao poder. Muito bem, vamos falar um pouco de Corte Superior, mas não de Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vai falar sobre Superior Tribunal de Justiça e uma decisão grotesca que foi tomada. Bom, vamos lá, vamos escutar aí a decisão do STJ. Gente, vocês estão entendendo a magnitude dessa decisão, né? Hoje, o texto expresso da lei, até coloca aí a lei sobre estupro de vulnerável. O texto expresso da lei, ele é muito claro, né, em dizer que, olha lá, 217A, enfim. A lei é muito clara. Não interessa se existe consentimento da criança ou não. Tem 13 anos ou menos, abaixo de 14, é estupro. Porque parte-se da premissa correta, estabelecida por nós, pelo legislador, que uma criança não tem discernimento para aceitar uma relação sexual. E aí vem o Superior Tribunal de Justiça por 6-3 e decide, cria um precedente dizendo que se a criança aceita ter a relação sexual com um maior de idade, então a gente tá falando de pelo menos 5 anos de diferença, né? Geralmente a diferença é muito maior. Nós estamos dizendo que se essa criança de 13 anos de idade disser pra polícia, disser pro juiz que consentiu, se os pais permitirem, a lei não vale nada. É isso que o STJ tá dizendo. Outro ponto, a família ainda existe, no caso concreto, uma família que topou, que deu ok, falou, ó, sim, vai lá e minha filha lá de 12, 13 anos de idade, você pode ter uma relação sexual com ela. E aí vem o STJ e chancela essa decisão. Assim, é um negócio assustador, é um negócio bizarro. Vamos passar aqui, que você queria ver ainda de próximo, ô Riso? Pediram pra você comentar isso daqui que saiu essa semana? Reino Unido decide que definição legal de mulher exclui mulheres trans. Decisão tomada pela Suprema Corte Britânica pode afetar a aplicação de leis de igualdade no país. Isso aí, eu vi essa decisão e, de fato, é isso. É uma coisa meio óbvia, até tem o que é uma coisa assim, perigosa de se falar no Brasil, né? Porque agora tem núcleos do Ministério Público feminista, tem núcleo de ativismo trans, tem núcleo de ativismo LGBT no Ministério Público. O Ministério Público não tem que ter recortes ideológicos. Isso é uma coisa, enfim, bizarra, como é o caso daquela denúncia que foi feita contra o Arthur, né? Por um núcleo de promotoras feministas, né? Por racismo contra ucranianas, né? E, aliás, o habeas corpus que foi feito para trancar essa ação penal, esse habeas corpus é maravilhoso, né? Em que o advogado do Arthur coloca, olha, vamos ver trecho a trecho do áudio. Vamos pegar pedaço a pedaço, excelências. Bizarro, né? Mas eu me lembro quando eu tive uma entrevista junto com a Tabata lá, com o Paulo Matias, e eu perguntei, né, bom, você reconhece, né, que transfobia é crime, foi reconhecido pelo Supremo, aliás, ilegalmente, inconstitucionalmente, né, porque o Supremo não pode criar tipo penal, mas criou, enfim. Aí eu perguntei pra ela, você considera que uma pessoa que diz que só existem dois sexos, que só existe homem e mulher, é transfóbica? Ela falou, sim. Eu falei, bom, então você defende que a maior parte da população brasileira seja presa. Ela, não é bem assim, uma coisa é uma pessoa bem informada, não existe essa modulação na lei penal, de uma pessoa, sei lá, que tem ensino superior e tem essa opinião, aí não pode, né? Mas agora uma pessoa mais pobre, aí ela tem licença pra achar que só existe homem e mulher. Então, esse vídeo está viralizando na internet. Esse vídeo você pode ver, não é na Suíça, não é na Noruega, esse vídeo é no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Tem certeza? Eu acho que é na Dinamarca. Parece, né? Nossa, velho, avisa quando for fungar que eu tiro o áudio. Nossa, coitada, velho. Você vê que são futuros engenheiros, futuros astrônomos ali fazendo... Tá aí, ó, a menina de 13 anos de idade, segundo o STJ, pode dar consentimento pra ter relação sexual com um marmanjo. Mas esse moleque aí, segundo a lei e o nosso STJ, ele não possui maturidade o suficiente pra responder
por um roubo, né? Que, aliás, nossa, por falar em STJ, teve outra decisão bizarra, acho que foi do STJ também, que é de não considerar roubo quando o sujeito passa correndo e leva seu celular. Por não considerar que houve violência ou grave ameaça à pessoa, mas que há a violência em relação ao objeto. E aí a decisão foi o seguinte, ó, não, se eu passei correndo e peguei o celular, teve não ameacei a pessoa, eu não cometi nenhuma violência contra a pessoa, cometi uma violência ali contra o objeto, e o objeto não se comete, né, não tem um tipo penal pra tratar sobre a violência contra o celular. Agora, eu faço um pequeno exercício de lógica aqui com vocês. Quando vem o sujeito e rouba o seu celular dessa maneira, pega e sai correndo, ele quer exercer violência sobre o celular, ou ele quer, na realidade, que o celular esteja nas melhores condições possíveis e por isso ele vai pegar o celular da maneira com que o celular esteja na sua maior integridade, pouco se lascando com a pessoa, né? Como é o caso que a gente acabou de ver com a senhora. Entendeu? O cara quer roubar o celular. Aí ele passa correndo, pega o celular. Aí o STJ diz que a violência é contra o objeto, mas o cara não quer exercer violência sobre o objeto, quer exercer violência sobre a pessoa. Então é triste. Absolutamente humilhado. Leonardo, seja muito bem-vindo, Leonardo. Valete Plus, número 14 de hoje, ultrapassando o Renan Santos, absolutamente humilhado. Betinha, mogado, né? Colocando aí o seu blazer completamente, assim, do tio-avô dele, né, que esse blazer fétido, achando que dá alguma credibilidade para aquilo que ele fala, né, essa sua vestimenta patética. Agora que eu tenho 14, eu posso subir o tom aqui, né, e falar tudo que eu realmente penso sobre Renan Santos, que o meu poder de barganha tá muito forte agora, né. Então, é uma pessoa que já teve o apelido de badalhoca, né, uma pessoa completamente humilhada, que já viveu experiências lamentáveis, e que, né, que mais que eu tenho a dizer sobre essa pessoa, né. Vamos ler os superchats? Porque a água com gás que eu tomei já tá querendo sair. Meu Deus! Não dá pra ler isso aí não, mano. Zero chance. Nenhum partido vai querer. Entre o tum sahur e o tralelo tralalá, quem ganha? Tralelo tralalá. Ok, não tenho nada contra, não. Puta, não sei, cara. É uma pergunta muito complexa pra gente, mas eu acho que o paralelo não é esse, porque as questões territoriais são outras, as questões... Enfim, eu acho que era um tipo de guerra feita por proxies, né, em que havia ali um conflito supostamente entre aqueles que estavam diretamente envolvidos, mas quem estava indiretamente envolvido também patrocinava, o que é uma coisa muito diferente do combate ao crime. Pessoal, se inscrevam no canal vermelho do MBL, você que chegou do canal do Kim, se inscreva agora no canal vermelho do MBL. Não, eu acho que quem tentou um golpe tem que ser punido, né? Por isso que a minha emenda ao projeto da anistia é justamente retirar quem foi denunciado pelo Procurador-Geral da República naquela leva do Bolsonaro, que na minha avaliação é quem de fato tentou o golpe de Estado, né? Não dá pra você falar que o Bolsonaro não tentou a partir do momento que ele vai lá, discute a minuta do golpe, o estado de sítio, o estado de defesa. Ah, mas tá previsto na Constituição. Tá previsto na Constituição em caso de guerra, né? Discutir isso com o seu ministro da Justiça. E mais do que isso, você quer executar, você chama os chefes das 3 armas, 2 topam, né? E você só não consegue consumar, né, o golpe de Estado porque o comandante do exército diz que vai prender em flagrante, né, caso você continue com seus planos. Aí, sem dúvida nenhuma, você tem o crime de... Ah, mas não teve golpe. O crime é tentar dar golpe, porque se você consegue, não existe Estado pra te punir, né, meu filho? Você tá no poder, né? Então, às vezes, eu vejo umas argumentações toscas assim. Agora, a galera que promoveu quebra-quebra no Congresso Nacional e no Supremo, tem que ser punido por quebra-quebra, cara. Não sequer existe meio aquela galera promover um golpe de Estado. E um outro ponto também, individualizar a pena, né, que é uma coisa assim, eu conheço casos de lá, assim, pra mim, o que eu costumo utilizar como exemplo, que pra mim é o mais grotesco, né? O caso de um Uber, foi levar umas 2 senhoras lá pro dia 8, a polícia militar, ela disse, olha, vamos conduzir vocês pra um lugar seguro, foi isso que foi dito, tá? O que também é uma espécie de prisão ilegal, porque a polícia não pode
falar que vai te levar pra um lugar seguro e depois te leva pra cadeia, né? E aí o Uber foi junto, ele não tinha nada a ver com a manifestação e a denúncia dele é o mesmo Ctrl-C, Ctrl-V da PGR das outras pessoas que estavam lá e das outras pessoas que não só estavam lá, mas que depredaram o patrimônio público, né? Bom, eu gosto. Fraude hoje já existe, né? A responsabilidade objetiva dos bancos, mas você colocar essa questão dos celulares me parece interessante. Eu tô tentando, mas tá difícil. O governo resiste a qualquer, porque isso implica renúncia de receita e o governo resiste a qualquer coisa. Sim, nós fazemos isso, só que a gente tá com muita coisa acumulada, né? Tem um responsável por dar esse feedback no Discord, especificamente. Mas, cara, vamos lá. Primeiro, no passado, tinha o mesmo perfil de Bobson e as pessoas tinham arma. O número de crimes violentos era menor. Primeiro que a maioria nem vai querer ter. Como não quer hoje. Como não quis no governo Bolsonaro, em que tava mais fácil. Então... Então, respondendo a pergunta, eu tenho certeza absoluta que o Arthur não sabe o que é um game indie. É bom, o meu marco geral dos games foi justamente para incentivar claro, toda a indústria, mas também os pequenos, né? Inclusive, nós conseguimos diluir, né, os editais de cultura, passando menos recursos para os mesmos artistas enviesados para fazer propaganda ideológica. A gente conseguiu diluir esses financiamentos colocando para games também, né? Que foi uma coisa que eles só perceberam depois que foi sancionado. Assim que saiu essa decisão do Supremo, antes de eu ser deputado, salvo engano, já apresentaram um PL nesse sentido, já tá tramitando, mas assim, a chance praticamente nula disso aí avançar. Cara, olha, eu não sou nenhum profundo conhecedor, mas a princípio eu não sou a favor disso aí não, de você ter uma prova da OAB na medicina. Eu prefiro que a gente pense em medidas pra garantir, né, que as faculdades de medicina tenham mais qualidade do que colocar mais um custo, mais uma burocracia pra um curso que já é caro e custoso. Enfim, eu acho que a discussão de qualidade é importante, né, eu sei que tem algumas universidades aí formando açougueiro, mas ao mesmo tempo fazer uma prova da OAB da medicina, cara, não me soa bem. Cara, vou ser muito sincero com você. Não tem chance de passar. O governo é contra e em o governo sendo contra, o máximo que a gente pode fazer é avançar em comissões, coisa que eu já trabalho pra que aconteça, mas chegar em plenário e ser votado não vai. Kim Kataguiri, esses foram os pimas acima de R$10 hoje? Você